Bom dia, galera, tudo bom? Então, olha só, vou fazer esse vídeo aqui para a gente falar um pouquinho sobre Present Continuous. Para que a gente consiga entender melhor quanto utilizar esse tempo, né, esse tempo verbal, a gente precisa entender duas coisas. A primeira coisa é a formação e a segunda coisa é para que serve. Então, vamos primeiro para a formação. A gente monta o Present Continuous quando você tem o verbo to be, que a gente lembra, né, que é am, que você usa com I, are, que você usa com you, we e they, e o is, e o is, que nós usamos com he, she e it, tá? Então, cada verbo to be eu utilizo com um determinado pronome. E a segunda coisa que a gente utiliza para formar o present continuous é o ing no final, no final do verbo principal. Então, geralmente esse verbo principal aqui, ele expressa, geralmente não, né? Esse verbo principal, ele expressa uma ação. Então, nós precisamos dessas duas coisas aqui para formar o present continuous. Tá, então agora que a gente entendeu um pouco da formação, vamos falar para que serve. Bom, olha, o present continuous ele vai descrever uma ação que está acontecendo no exato momento que a gente fala. Então, por exemplo, aqui agora eu estou escrevendo. Então, se eu fosse montar essa frase em inglês, ficaria I, né, eu, am, estou, writing. Então, ó, eu estou escrevendo. Então, se a gente olhar direitinho, a gente percebe que o present continuous, ele é igual ao gerúndio quando a gente fala, né? Quando a gente fala assim, gerúndio, gerúndio, todos os verbos em português vão terminar em ando, indo e endo, né? Andando, comendo, dormindo e por aí vai. Geralmente, quando a gente utiliza, né, esses verbos com essas terminações, as ações estão acontecendo no mesmo momento que a gente fala. Então, o present continuous ele é bem simples, ele serve para isso, descrever ações que estão acontecendo no momento da nossa fala. Então, beleza. Eu vou deixar alguns exemplos aqui, tá? Então, ó, I am drinking water. Eu estou bebendo água. He's talking to, to his father. Ele está falando com seu pai. She's reading a book. Ela está lendo um livro. Então, o que a gente percebe aqui? Toda vez que a gente utilizar esse verbo to be, ele vai significar ser ou estar. Vamos escrever direitinho. Deixa eu colocar aqui com uma outra cor. Tá, opa. Então, ó, o verbo to be, ele vai significar ser ou estar. Então percebam que para cada pessoa, para cada pronome, né? Eu, você, nós, ela,
ele vai ter uma conjugação diferente. É isso que dá trabalho para a gente fazer atividades com o verbo to be. Lembrar que com I você vai usar o am, com he, she, it você vai usar o is. Mas à medida que você for fazendo essas atividades, você pega o jeito. Então tá. Vamos lá. Deixa eu colocar mais um exemplo aqui. We are. Opa. Studying English. Nós estamos estudando inglês. Vamos mais um exemplo. They are eating a hamburger. Eles estão comendo hambúrgueres. Então, olha só. Todas as vezes que vocês forem trabalhar com o present continuous, você obrigatoriamente vai precisar do sujeito, né? I, you, he, she, it. Do verbo principal, que é aquele que expressa uma ação. Comer, andar, falar, ler. E o gerúndio. O gerúndio em inglês, tá? Ele é o ing. Então, depois que você colocar o verbo principal lá na sua frase, né? Sujeito, verbo to be, verbo principal, você vai ter que acrescentar o ing no final. Então, a gente pode falar que... Deixa eu colocar outra página aqui. A gente pode falar que para montar uma frase no present continuous, você vai precisar de ter um sujeito, a pessoa que realiza a ação, mais verbo to be, né? Am, is, are, mais verbo principal, aqui é a ação. Mais o ing no final do verbo principal. E agora eu vou pegar a mesma frase que nós utilizamos lá, só para ilustrar. I am... deixa eu voltar aqui a página para ver. I am writing. I am writing. Então, ó. Sujeito tá de vermelho. Verbo to be de amarelo. Verbo principal de verde. ING de verde também. Então, é assim que a gente monta uma frase no present continuous, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo ajude vocês a estudarem. Qualquer dúvida, entre em contato. E até a próxima, galera. Tchauzinho.